Esse novo exemplo aqui é mais fácil de ser entendido, né? Então eu tenho aqui, olha só, começo do programa, declaro IOStream, né? Não precisa ter extensão, porque é uma biblioteca nativa do C++. Usa a palavra reservada e usa em namespace std, que eu tenho que utilizar quando eu for trabalhar com estruturas, né? Com as structures, as functions, né? Que são as funções, e as classes, né? Tem uma classe chamada exemplo, ok? Tem duas variáveis do tipo inteiro declarada e publicamente eu estou declarando que a variável soma, que possui dois argumentos, que no caso é o argumento exemplo e o argumento x, são o que? Essa rotina pública, né? Essa função pública é do tipo inteiro e é uma friend, ou seja, amiga. Ou seja, eu vou conseguir acessar diretamente as variáveis pertencentes a essa função de fora da estrutura exemplo, né? Da classe exemplo. Por quê? Porque ela é amiga. Então eu estou aqui declarando ela como pública. Bem, vamos sentir como isso vai acontecer um pouquinho mais à frente. Tenho aqui uma outra função do tipo void, ou seja, aceita tipagem de diferentes, né, tipos, ou seja, aceita declaração de variáveis de diferentes tipos, né, seja float, boolean, números inteiros, etc. E aí é o seguinte, eu estou declarando uma função define AB, ou seja, definir como AB apenas o nome da função, e entre parênteses estou declarando dois argumentos do tipo inteiro, que é o i e o j. Perfeito? Ponto e vírgula, fim da instrução da classe, desculpa, exemplo. Perfeito. E aí, olha só que interessante. Então, aqui, ó, só fazendo um review. Classe exemplo, declarei duas variáveis a e b, e de forma pública eu estou declarando a função de natureza inteira soma, onde eu tenho dois argumentos, que é o exemplo e o x. E estou dizendo que, além de ser público, é o tipo friend, ou seja, o tipo que toda classe friend, né, classe ou função friend, significa amiga, significa que eu estou compartilhando, acessando informações privadas dentro da estrutura. No caso, a estrutura é exemplo, classe, né? A classe exemplo, ela pode ser acessada pela função friend, ou seja, a função amiga. Aí você fala, pô, peraí, então quer dizer que se essa classe soma estiver fora dessa estrutura, ou em qualquer outra parte do programa, aqui, enfim, depende de qual é a parte que essa função esteja, ela consegue acessar diretamente valores da classe exemplo, é isso? Exatamente. Então, porque eu estou dizendo que é uma classe amiga, então ela é coligada comigo. Amigo, que conhece amigo, tem livre acesso à declaração de variáveis ou qualquer outro item da estrutura pertencente, tudo bem? Então, na prática, classes amigas são o que? Funções amigas, na realidade, né? Funções amigas são funções que têm permissão para acessar argumentos privados ou públicos dentro de uma classe, ok? Bem, entendido o conceito, estou aqui acessando, olha só que legal, estou acessando aqui a classe exemplo, né, de forma arbitrária no sentido de não estou dando tipagem alguma, se é inteiro, se é float. Então estou acessando a classe exemplo, estou acessando aqui em especial a função defineAB, passando dois argumentos do tipo inteiro, que é o i e o j, e atribuindo valores desses argumentos à variável a, e estou atribuindo o valor de i a a, de j a b. Só isso. Então aqui eu estou acessando a classe exemplo, função ab, e eu sei que tem aí os seus dois argumentos, que é o i e o j da natureza inteira, e estou atribuindo esses valores às variáveis a e b. Por quê? Porque eu vou trabalhar com a e b já já. Ó, eu tenho aqui a declaração mais ou menos do que? Da estrutura, né? A soma, da função soma, né? Que vai pegar o exemplo e o objeto, né? São dois argumentos. Ó, onde aqui, ó, como soma é uma amiga de exemplo, ela pode acessar A e B diretamente. Coloquei aqui um comentário, né? Ou seja, eu vou conseguir acessar diretamente os itens A e B, que na prática são aí, vão estar recebendo os atributos de I e J, né? E aí eu vou estar conseguindo acessar diretamente, eu vou estar somando, ó, retornar o que? A soma de A com B. Olha só que interessante, A com B.
Ok? Aqui eu tenho o int main, que é o programa principal. No programa principal eu estou declarando uma variável exemplo do tipo inteiro. Tá aqui, ó, como integer, né? Exemplo integer, né? Eu poderia colocar só o int também, vai funcionar do mesmo jeito, tá ok? E aí eu venho aqui, dou uma saída de tela, ó, somando 3 e 4, vou dar uma saída mostrando o resultado. Define AB, eu chamo a função define A e B, passando os dois valores 3 e 4, né? E ele vai fazer o que, né? Ele vai pegar esses valores 3 e 4, vai atribuir A. Os valores vão estar sendo passados a I e J, né? Então 3 e 4 vão estar sendo passados aqui, ó, a I e a J, e por sua vez a e a B, atribuídos a e a B. E aí vai ocorrer o que? Vai ocorrer a soma, né? Vai ocorrer a soma. Então, através da função o que? Soma. E aí eu vou estar dando uma saída em tela com esses valores, né? Aqui eu só passei os valores, aqui eu vou executar. Aqui eu só passei os valores. Aqui onde eu acabei de listar de azul, só passei os valores. E aqui embaixo eu vou o que? Vou somar. Então, Cout, resultado é igual a... Aí chamou soma, ó, integer, né? Então, integer vai estar recebendo o que? Vai estar recebendo nada mais nada menos, né? Ou seja, esse inteiro, né? Aí ele vai estar executando a soma, né? E aqui eu estou passando o que? Estou passando os valores que possam estar aí recebendo, sejam esses quais forem, os argumentos de exemplo. Então, executei a rotina soma, ele vai estar somando 4 com 3, que dá 7, System Pause, para poder pausar, né, a tela, e tudo ok. Vamos aqui, ó, acessórios. Eu vou fazer um review, tá? Pode ficar tranquilo, se você não compreendeu, eu vou fazer um review aqui. E vou executar, ó, exercício 22. Ó, somando 3 e 4, resultado, ok, é igual a 7. Pressiono para a tela para continuar. Simples assim. Qual que é o conceito, galera? Aqui o conceito é classe amiga, tá? Eu vou estar mostrando no próximo vídeo um outro exemplo, mas vou fazer um review antes aqui desse. Estou declarando a palavra reservada, porque no caso a gente utiliza para estruturas, funções e classes. Tenho dois tipos inteiros. Estou declarando de forma pública uma classe, uma função amiga de natureza inteira, onde eu tenho dois argumentos, exemplo e x. Tenho aqui outra função que é sem tipagem, né? Ou de tipagem livre, se você preferir, que é o tipo void, que chama define AB, onde eu tenho dois argumentos i e j que vão estar recebendo, né? E aí eu estou acessando a classe exemplo, função define AB, sabendo que esses dois argumentos i e j, eu estou fazendo uma cópia dos mesmos para variáveis a e b. E aí aqui eu tenho uma função, né? Função que possui dois argumentos, que é exemplo e objeto, não são palavras reservadas, são apenas parâmetros, né? E aí aqui eu estou acessando, veja só, eu estou fora da estrutura exemplo, mas eu estou acessando diretamente o que? A função soma, que é essa daqui, né? Estou acessando diretamente, né? Então, porque é o que é? Porque é uma classe amiga. E vou retornar com a soma de A com B, né? Que é através do return, né? Aqui no programa principal eu tenho tenho uma variável exemplo, ok? A variável exemplo de natureza que inteira. Cout, eu estou aqui só mostrando para vocês a saída de vídeo texto, fim de linha, e aqui eu vou chamar o que? Eu vou chamar mais ou menos que define, passando somente os argumentos. Aqui acessando a classe através do define AB, estou acessando o que? A classe amiga, estou passando os dois argumentos, né? Para quem? Ó, define está onde? Define está aqui, ó, dentro da classe exemplo, porque faz parte, está sendo declarada como função pública, né? Logo depois da nossa função amiga. E aqui eu estou dando uma saída de tela, onde eu vou estar somando esses dois valores através da função soma, né? Até que ela tem aqui o return a mais b, e 4 mais 3 é 7. Aí system pause, manda o sistema pausar e acabou. Tá aí, tá feito, tá funcional.